Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, no capítulo 11, os versículos 1 a 4. Assim está escrito: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos induza em tentações, mas livra-nos do mal. Aqui estamos diante de um momento em que Jesus, no seu período de oração, diante dos seus discípulos, a oração de Jesus certamente significou para os seus discípulos uma coisa muito profunda, necessária, que criou também no coração deles o desejo de aprenderem a orar. E nós vamos observar dentro desse texto Jesus e seus momentos de oração. Aqui, conforme eu disse, ele estava orando e os discípulos ouvindo. Não era sempre que Jesus tinha estes momentos de oração pública, mas eles também aconteciam, porque não é possível que a pessoa ore somente publicamente e não ore quando está diante de Deus a sós. E também não é possível crer que alguém viva a sós com Deus e não tenha também momentos de oração pública, coletiva, entre as pessoas. Então, há dois tipos de orações. A oração pública, que fazemos reunidos junto com as pessoas, mas há aquela oração específica que nós, à luz do que Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, e ele vai ouvir. E aqui foi um dos momentos em que Jesus realizou uma oração. Eu creio que esta oração de Jesus era uma oração com tanta autoridade, com tanta vivacidade, que isso despertou no discípulo o desejo de aprender a orar. E a maneira como ele se dirigiu a Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então, eles já vinham de uma situação em que João, o antecessor de Jesus, o que veio preparar o caminho do Senhor, João também teve discípulos que o seguiram. E a estes, João ensinou a eles como orarem a Deus. E agora estava aqui Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus verdadeiro, que estava vivendo entre os homens, tendo a sua vida física à semelhança dos demais, e como homem, Jesus aplicou-se também a uma vida de oração. A entrega de Jesus para momentos de oração foi algo marcante no seu ministério e que deixou exemplificado para cada um de nós. Então aqui nós temos este momento único na vida dos discípulos, que a oração de Jesus não foi algo enfadonho, cansativo, sem foco, sem objetivo, não. A oração de Jesus, ela era direcionada, ela tinha foco,
ela tinha autoridade, ela tinha vivacidade. A oração movia as entranhas do Senhor Jesus. Ele era movido por estas orações que fazia diante de Deus o Pai. Mas vamos observar alguns exemplos na Escritura e todas as vezes que encontrarmos Jesus em momentos de oração, nós vamos observar as coisas que aconteceram naqueles momentos e podemos olhar também a nossa vida de oração. Quantas vezes nós não temos esta mesma entrega para uma vida de oração e parece que a oração não é aquilo que Jesus disse ser, porque a nossa vida é tão fraca, é tão raquítica, é tão sem a sintonia com o propósito, que a oração se torna muitas das vezes um peso, algo que nós carregamos, mas que não fazemos de boa vontade. Mas quando olhamos os momentos de oração de Jesus e o que acontecia nas orações que Jesus fazia, isso deve nos encorajar e despertar e mudar o nosso foco para entender o valor, o poder, o peso da oração e os resultados que acontecerão na nossa vida e à nossa volta quando nós entendermos o princípio da oração, conforme Jesus orava. Quem se colocou para observar os momentos de oração realizado por Jesus e procurar vivenciá-los, eles experimentaram grandes oportunidades que se abriram, porque a maneira de Jesus, a maneira clara e correta, porque ele sabia como tocar o coração de Deus o Pai. E ele deixou para nós. Isso está registrado na Escritura. Então nós entendemos que ali estão elementos que nós podemos observar quando Jesus usou da oração e o que podemos fazer. Porque o mesmo Deus que respondeu a Jesus responde a mim, responde a você, responde a cada um de nós. Deus tem prazer de responder a oração do seu povo. Agora, esta oração que fazemos diante de Deus, ela precisa estar enquadrada no conceito que a palavra de Deus estabelece. Nós não podemos chegar de qualquer maneira diante do Senhor e achar que ele vai ter a obrigação de nos ouvir e de nos atender. Nós precisamos saber como chegar, como tocar o coração de Deus, porque Deus move-se em resposta às nossas orações. Não que nós vamos mudar a Deus, mas que a nossa necessidade, ela será colocada diante do Senhor e ele, por amor, por graça e por misericórdia, ele vai mover-se em nosso favor para nos socorrer e nos ajudar. E, na maioria das vezes, será a resposta à nossa oração. Agora, a oração é o nosso dever de orar ao nosso Pai, ao Deus a quem servimos. Porém, a resposta de Deus, ela não está condicionada à maneira que nós desejamos receber aquela resposta. Não. Deus responde ao modo e à maneira e ao tempo dele. A mim, a você, a nós, compete usarmos o recurso da oração para aproximar de Deus, para colocar diante dele aquilo que nos aflige, que nos entristece, que nos decepciona, que nos coloca em dificuldade e não temos soluções. Nós vamos a Deus em busca de ajuda. E ele, como sempre, nunca nos abandonou, nunca nos desamparou e nem o fará em momento algum. Ele sempre estará pronto para ouvir quando clamarmos a ele para responder. Como ele disse ao próprio profeta Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei. Então Deus tem prazer e disposição de responder às orações que lhe são feitas. Hoje estamos focalizando Jesus e seus momentos de oração. Aqui os discípulos tiveram um relance de um momento
em que Jesus estava orando e aquilo mexeu com eles. Existem nos nossos dias pessoas que eles vivem em uma comunhão tão íntima, tão verdadeira, tão fiel, tão segura diante de Deus, que quando estamos próximos a estas pessoas e elas abrem os lábios para orar a Deus, aquela oração nos envolve e nós ficamos com o impacto, o poder daquela oração, porque a presença de Deus manifesta-se no momento de oração. Por isso é preciso nós termos a prática, o hábito de vivermos em constante oração. Há até um hino na harpa cristã, o hino de número, deixa eu me recordar aqui, parece-me que 296, este mesmo, diz assim, olha: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Jesus aqui orando no momento de perseguição, em que as pessoas vieram para prendê-lo. E falando com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Segunda estrofe diz: qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. O orvalho traz nutrientes para as flores. A oração acrescenta nutrientes espirituais à vida do crente. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Então, renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção e com Deus no jardim falaremos se vivermos em oração. Então, oração é algo importante, necessário, indispensável à nossa vida. Então vamos a outros momentos de oração na vida de Jesus. Em Lucas, no capítulo 3, o versículo 21, observe aqui, é uma passagem que fala sobre o batismo de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. Jesus batizou-se, foi batizado para cumprir a justiça divina. O batismo de Jesus não foi batismo de arrependimento. Jesus não tinha nenhum pecado. Foi simplesmente para cumprir a justiça divina. E só Jesus batizou com esta condição, de cumprir a justiça divina. Eu, você, cada um de nós que somos batizados nas águas, nós somos batizados confessando os nossos pecados. Ou seja, a prova do arrependimento diante do Senhor. Então está escrito assim, 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Mas observe o momento aqui de oração de Jesus. Diz assim: orando ele, o céu se abriu. Muitas pessoas pensam que o céu é de ferro, é de bronze, é duro de acessar o céu, a presença de Deus, mas aqui Jesus, orando ele, o céu abriu. Jesus orou de tal forma que a oração dele chegou à presença do Todo-Poderoso. Então nós precisamos aprender com Jesus a orar neste sentido, para que os céus também se abram para nós. Nós precisamos que os céus se revelem na nossa vida. Então este é o momento de oração de Jesus. Um outro momento que nós observamos aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo de número 12, está escrito assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Veja, Jesus subiu ao monte para orar. Esta cena era comum para Jesus. Vez ou outra,
ele estava deixando os discípulos, despedindo a multidão e subindo ao monte e passava a noite em oração. Quantas noites Jesus passou em oração! E no dia seguinte, quando amanhecia e ele vinha ao encontro do povo, o ministério dele era frutífero. Quantos resultados para a glória de Deus, para a bênção do povo. Tudo isto como resultados de oração. Então Jesus passou a noite em oração, a noite toda orando. Quando vamos a Mateus, no capítulo 14, e o versículo 23, está escrito assim. Mateus 14, 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Nós vimos o primeiro momento de Jesus, quando ele orou, os discípulos pediram que ensinasse a orar. Este segundo momento, quando Jesus estava sendo batizado, ele orando, o céu se abriu. O terceiro momento, observamos aqui, ele subiu ao monte para orar. O monte era o lugar que Jesus mais se dirigia para orar. Ele orava no horto, lá no Getsêmani, sim, mas a maioria das orações de Jesus foram feitas no monte. O quarto momento de oração de Jesus, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 9, e o versículo de número 29, onde está escrito assim. E estando ele orando, versículo 28 e 29, e aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Levou Pedro, Tiago e João para o monte. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Jesus, no momento de oração, transfigurou-se. A glória de Deus o envolveu. E naquele momento de gozo, de alegria, de experiências, quando Jesus transfigurou-se, apareceu junto a ele Moisés e Elias e conversavam a respeito da morte de Jesus. E Pedro, observando com os discípulos Tiago e João, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Veja que momento de oração que Pedro não queria se retirar daquele lugar. Ele queria continuar ali, porque aquele momento, aquela experiência de oração de Jesus transfigurar-se foi algo sublime, coisa do céu, maravilha de Deus. E Pedro teve esse desejo. E quando ele estava pensando isto, o Senhor Deus fez com que Elias e Moisés deixassem o lugar e, olhando eles, viram unicamente a Jesus, e a voz disse: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Jesus, no momento de oração, se transfigurou. Mas observamos também um sexto momento, quando Jesus, percebendo que os seus dias estavam se findando aqui na terra, ele fez a oração pelos seus discípulos, que é chamado a oração sacerdotal de Jesus, a intercessão dele pelos seus discípulos, por aqueles que ainda no futuro haveriam de crer nele. Capítulo 17, escrito pelo evangelista João, o versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus utilizou-se também da oração intercessória, orando a favor dos seus discípulos e daqueles que viriam a crer nele ao longo dos séculos. O sétimo momento de oração de Jesus, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 26, e o versículo 36.
Mateus 26, 36, está escrito assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus chegou com os discípulos até um determinado lugar e disse a eles: Agora vocês fiquem aqui, porque eu vou além orar. Ele precisava ir. Getsêmani foi o momento em que Jesus orou diante do Pai, e a oração de Jesus, ela foi tão intensa porque ele estava diante de um momento decisivo para a sua vida, e diz a palavra de Deus que Jesus orou de tal forma que Jesus teve um combate espiritual, Jesus passou a suar na oração, e em dado momento, o suor de Jesus transformou-se em grandes gotas de sangue, que diz a Bíblia, que caíam ao chão. Veja um momento de oração, uma peleja, uma guerra espiritual. Mas Jesus estava ali, orando, não fugiu em nenhum momento da oração. Ele era marcado pela oração. O oitavo e último momento de oração foi por ocasião da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro já estava morto, tinha sido sepultado, fazia 4 dias, Jesus chegou e as pessoas disseram: se tivesse aqui antes, ele não teria morrido. Mas Jesus disse que foi para manifestar a glória de Deus. E quando o levaram ao sepulcro, diz-nos aqui, João capítulo 11, versículo 41, tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, são momentos sublimes de oração que Jesus deixou marcado aqui na terra. Os seus discípulos seguiram o seu caminho. Eles também viveram em constante oração na presença do Senhor. Quando diante de perigos e de ameaças, eles não iam tirar satisfação, eles iam à oração. Quando levados à prisão, eles não ficavam tristes, eles se dedicavam a momentos de oração diante da presença do Senhor. A igreja caminhou e teve o seu maior progresso e crescimento ao longo da história, quando ela caminhou de oração, quando ela caminhou de joelhos. O melhor lugar, a melhor forma de receber as bênçãos de Deus é por oração. Até um hino que diz: de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Quando caminha-se de joelho, em atitude de oração diante do Senhor, os resultados começam a acontecer. O céu se abre, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se derrama, vidas são impactadas e o nome do Senhor é para sempre glorificado. Ao longo do tempo, homens de Deus tiveram experiências de oração. Aqueles que não falavam com as pessoas sem que antes passassem pelo menos 2 horas de oração. Eles diziam: primeiro preciso falar com Deus para depois falar com os homens. Houve um homem chamado John Hyde, conhecido como o apóstolo da oração. Aquele homem vivia em constante oração, orando por salvação de almas. Quantas vidas se converteram? Quantas pessoas se dedicaram à oração? John Wesley era um daqueles que dedicava momentos de oração. Paul Yong-Shu, da Igreja do Evangelho Pleno, Seul, Coreia, já descansa no Senhor, mas havia momentos em que ele ficava 5 horas de oração. Aquela igreja chegou a quase
1 milhão de membros, resultados da oração. Oração e palavra foi o que Pedro e os apóstolos não negociaram. Nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. E aqui observamos que Jesus viveu em constante oração. Então, estes momentos de oração de Jesus são suficientes para encorajar a mim, a você, nos motivar, nos alegrar e nos fazer buscar estas experiências em Deus por meio da oração. Então, nós observamos o primeiro momento da oração, quando Jesus, orando, os discípulos escutaram e disseram: ensina-nos a orar. Jesus ensinou a oração do Senhor, comumente conhecido como a oração do Pai Nosso. Mas encontramos o segundo momento, quando Jesus estava sendo batizado, orando ele, o céu se abriu. O terceiro momento, Jesus passava noites inteiras em oração. O quarto momento, Jesus procurava o monte para orar. O quinto momento, quando Jesus estava orando, ele transfigurou-se diante dos seus discípulos. O sexto momento, quando Jesus fez a oração intercessória, lá de João 17. O sétimo momento, quando Jesus foi ao Getsemane, disse aos discípulos: ficai aqui, porque eu vou além orar. E ali travou uma intensa batalha. O oitavo momento, quando diante da sepultura de Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Então, estes momentos de oração de Jesus são suficientes para nos colocar em uma vida de oração dinâmica, diária e permanente na presença do Senhor, e só assim desfrutaremos, receberemos poder, graça, discernimento, visão espiritual, mantenhamos firmados a fé, a convicção e o amadurecimento espiritual da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a vivermos esta vida de oração, exemplificados por Jesus, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.